Conforme prometido, hoje eu vou estar ensinando vocês a como construir o seu próprio CMS do zero. A gente vai estar usando esse template aqui. Nota-se que a gente tem um design bem bacana, bem bonito. Créditos ao autor, que é esse camarada aqui, eu vou estar deixando o link na descrição. E qual que é a pegada aqui? A gente consegue editar o conteúdo, cores, foto totalmente dinâmico. Então, em um site normal, Next.js, o que a gente faz? A gente vai no nosso código-fonte, a gente dá um commit nas nossas ações, dá um push para o nosso repositório, espera o deploy, para aí sim a gente trocar o texto dessa aplicação. Não com esse CMS. A gente consegue vir no painel, a gente vem aqui, troca para uma variante que a gente já criou, a gente vai criar durante essas aulas. A gente salva e quando a gente volta para o nosso site e recarrega, a gente nota que as ações já foram implementadas sem grandes dores de cabeça, digamos assim. E vocês vão aprender a fazer isso agora. Antes da gente colocar a mão na massa e começar a desenvolver o nosso código, a gente precisa cumprir dois pré-requisitos. Ter o Node instalado no nosso computador e o Python instalado no nosso computador também. A gente pode estar testando da seguinte forma, digitando na barra de pesquisa do Windows cmd. A gente digita o comando node --version e python --version também. Se a gente tiver algum erro, se algum dos comandos não for reconhecido, é sinal que a gente precisa voltar alguns passos e instalar essas duas ferramentas no nosso computador. Eu vou estar deixando na descrição como a gente pode estar fazendo isso, mas como vocês podem perceber, a gente está pronto para prosseguir. Com o nosso Visual Studio Code aberto em uma pasta que vocês vão escolher o nome, eu escolhi CMS, ela precisa ser a pasta raiz. A gente vai criar mais duas pastas, a pasta back-end para o nosso painel administrativo, onde a gente vai alterar o nosso site, e a pasta front-end para o nosso site de fato. Então a gente vem aqui, digita back-end, e aqui fora a gente cria a outra pasta que vai ser o nosso front-end. Para a gente também não ter confusão, eu abri uma pasta do VS Code para cada uma das nossas raízes do projeto e fechei a antiga. Então a gente vai ter uma pasta para o front-end e uma pasta para o back-end. A do back-end verde e a do front-end azulzinha para a gente não ter nenhuma confusão. A gente vai começar trabalhando no nosso back-end. Então a gente vai abrir o nosso VS Code. Com o nosso back-end aberto, a gente vai abrir um novo terminal. A gente pode fazer isso apertando Ctrl, aspas simples. E antes eu gostaria de explicar para vocês o conceito de ambiente virtual, ou Virtual Environment. Que quando nós temos vários projetos Python no nosso computador, alguns deles podem requisitar versões de pacotes diferentes. E para a gente não ter um grande conflito de a gente instalar um pacote, só que esse conflitar com outro, a gente meio que containeriza esses pacotes dentro de ambientes virtuais. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai digitar o comando python -m venv de virtual environment .venv. Eu já vou explicar o que isso faz. A gente aperta enter. A gente vê que foi uma pasta criada com esse nome que a gente passou. E nela a gente tem o nosso ambiente virtual. E todos os pacotes que a gente baixar e requisitar, eles vão ser armazenados aqui nessa pasta. E consequentemente não vão conflitar com futuros projetos que a gente possa ter no nosso computador. Agora que o nosso ambiente virtual foi criado, a gente precisa ativar ele. E a gente consegue fazer isso através do seguinte comando. Nosso terminal a gente digita .venv, que é o exato nome que a gente deu para o nosso ambiente, barra, só que é uma barra ao contrário. Note que ela precisa estar nesse mesmo sentido aqui, senão vai dar um erro. Scripts, barra de novo, activate e apertar enter. Agora a gente consegue notar que o nosso ambiente está ativado e qualquer pacote que a gente venha adicionar no nosso projeto, ele vai estar aqui dentro dessa pasta chamada lib. Então o risco de conflitar com outros projetos que a gente tenha é nulo. Hora de trabalhar com o Django, e para isso a gente precisa instalar ele. A gente faz isso através do comando pip install Django. O pip é como se fosse o npm, o pip é o gerenciador de pacote do Python. Apertando enter, o download vai ser realizado. Eu vou cortar para não ter que a gente esperar. Pacote instalado no plural, porque além dele a gente teve vários outros. E como vocês podem ver, dentro da pasta lib. E agora é a hora de criar o nosso projeto Django. Então a gente consegue fazer isso através do comando Django-admin start project API. É bom que seja esse nome por razões de deploy futuras. Ponto. E a gente aperta o nosso enter. Com a nossa pasta criada, a gente está pronto para rodar a nossa aplicação. A gente volta ao nosso terminal, digita python manage.py run server, aperta enter e espera alguns segundos. E quando essa mensagem aparecer na nossa tela, Start Development Server at, e esse endereço de IP aqui, a gente dá um Ctrl clique e voa lá, o nosso Django está rodando finalmente, e agora a gente consegue continuar o nosso projeto para a gente ter o nosso painel, criar usuários e tudo mais.
No Visual Studio Code do nosso front-end, a gente precisa fazer o seguinte procedimento. PS, eu precisei remover a cor azul aqui temporariamente, já ela volta. A gente visita o repositório que a gente vai clonar, que é esse aqui, que eu vou deixar o link na descrição. Volta para o VS Code, abre um terminal do Git, então Git Bash, e a gente roda o seguinte comando, git clone, passa a URL que a gente quer copiar e coloca um ponto no final. Esse ponto serve para a gente não criar uma pasta extra. Se a gente fizesse do jeito tradicional, a gente criaria uma pasta inotors UI, para aí sim a gente ter os arquivos do projeto, e não é isso que a gente quer. A gente quer que os arquivos estejam diretamente na página front-end. E dessa forma a gente consegue trabalhar melhor. A gente volta para o nosso terminal padrão, o CMD, e digita npm install, que aí todos os pacotes requisitados do nosso package.json vão ser instalados. Enquanto isso eu vou pausar para a gente não precisar esperar. Pacotes instalados, hora da gente rodar o nosso bom e velho npm run dev, para a gente ver a nossa aplicação rodando. Então no terminal npm run dev, aperta enter, espera alguns segundos para rodar o comando. Quando a nossa aplicação estiver disponível, a gente pode dar um Ctrl clique nela, que ela vai abrir o nosso navegador. E voilá, agora a gente tem o nosso Next.js rodando e o nosso Django rodando na porta 8000. Só explicando como que vai ser a dinâmica entre o Django e o Next.js. O nosso Next, ele tem um superpoder de fazer uma requisição antes que o site seja carregado. Ele vai perguntar para o Django, Django, quais são as informações que a gente vai exibir no nosso site, no nosso front-end? O Django, por sua vez, vai responder em formato de JSON, como se fosse uma API, como se fosse não, é uma API. E o Next vai receber esse resultado e vai exibir no site e assim renderizar. E para motivos de SEO, para termos de Google, isso é muito bom. A gente ter o conteúdo disponível antes da renderização. Antes da gente fazer o nosso Django conversar com o nosso Next.js, a gente precisa trabalhar com os dados, a gente precisa entender como que a gente vai criá-los e enviá-los. No Django, a gente trabalha com dados da seguinte forma. Imagina que a gente tem um e-commerce. Esse e-commerce ele pode ter 3 entidades, né? Usuário, produto, categoria, e cada uma dessas entidades tem os seus próprios atributos. Por exemplo, o usuário, nesse caso, ele vai ter nome, sobrenome, e-mail, data de cadastro. Produto, ele pode ter nome, preço, descrição. Categoria pode ter, por exemplo, nome, ID e por aí vai. No nosso modelo, no nosso projeto, a gente vai trabalhar com a mesma lógica. Então, o nosso site ele pode ter os seguintes atributos. Na nossa entidade site, a gente vai ter Hero, a gente vai ter seção About, vai ter a cor. E para isso a gente precisa criar um aplicativo para o nosso site. A gente pode fazer isso da seguinte forma, interrompendo o nosso servidor, digitando o comando python manage.py, na verdade é python manage.py start app, e vamos chamar esse aplicativo, essa entidade de dados, de site versions, no plural. E apertando Enter, o nosso aplicativo vai ser criado junto com seus arquivos para modelar os dados e por aí vai. Vamos entrar no nosso arquivo models.py, que aí a gente consegue criar um modelo para o nosso site. Então vamos digitar class site version models.py entre parênteses. Vamos colocar 2 pontos, apertar tab e aqui a gente tem o nosso primeiro atributo. Vamos digitar, que nesse caso pode ser um nome, acredito que seja uma boa. Então name igual a models.char field max length igual a 225. Esse max length significa o tamanho máximo que um atributo, que um texto pode ter. Então nesse caso o nosso nome não pode ter mais do que esse valor aqui. A gente salva. Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar é que a gente, para o nosso projeto reconhecer o nosso aplicativo, a gente precisa adicionar o nome dele, do aplicativo, em uma lista de outros aplicativos que o nosso projeto tem. A gente só precisa fazer isso. Eu gosto de copiar o nome por aqui, rename, ou você pode digitar mesmo lá. A gente vem em settings.py dentro da nossa pasta API, a gente busca por uma lista chamada installed apps, e aqui embaixo a gente adiciona entre aspas simples, não esquecendo da vírgula. Dessa forma a gente está pronto para fazer as nossas migrações. Imagine que o nosso banco de dados é um arquivo de texto, .txt literalmente falando. E a gente tem o nosso modelo aqui que contém os nossos atributos. No caso do nosso site a gente tem o nome, mais tarde a gente vai ter o color e por aí vai. Mas aí eu pergunto, como que a gente digitando aqui, a gente vai colocar essas alterações no nosso banco de dados? Para isso a gente precisa rodar 2 comandos. O primeiro deles é o python manage.py make migrations. Então vamos digitar ele aqui, python
manage.py make migrations. Eu digitei .python, vamos corrigir. O arquivo, o comando está rolando, ele já executou. E o que ele faz nesse caso? Imaginem que esse arquivo escreve uma receita de bolo. Ele vai olhar para as alterações que a gente fez no nosso modelo, vai criar um arquivo contendo passo a passo para o banco de dados, como modelar isso e inserir nele corretamente. E a gente tem o nosso segundo modelo, que é o Python manage.py migrate. Então vamos digitar ele aqui, só que vamos digitar Python certo. Manage.py migrate. Já esse segundo comando, ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer o nosso Python cozinhar o bolo de fato. Então, trazendo para termos técnicos, o Make Migrations ele vai criar o passo a passo, ele vai descrever o nosso modelo de como ele deve ser criado para o banco de dados. E o comando Migrate, ele vai fazer o Python de fato aplicar essas mudanças no banco de dados. Então, se a gente entrar aqui no DBSQL, e a gente vê os nossos aplicativos, a gente vai ver que a gente tem o site version já de fato aplicado no nosso banco de dados. Uma das maiores vantagens que a gente tem usando o Django é que com ele a gente tem um painel administrativo mega robusto. Então esse banco de dados que a gente acabou de comentar, com ele a gente consegue, com o painel, a gente consegue adicionar itens, remover, editar, ao nosso bel prazer. Para isso a gente basta acessar o url/admin, só que a gente não tem nenhum usuário criado. Para isso a gente vai precisar ir do nosso servidor, a gente vem no terminal, a gente digita o seguinte comando: python manage.py, tudo junto, create super user. Aperta Enter, ele vai pedir algumas informações, como por exemplo o nome de usuário, nesse caso é Sandro. O e-mail a gente pode deixar em branco, a senha a gente pode colocar qualquer uma, a gente repete ela. Super usuário criado. Importante lembrar que eu criei o outro terminal e o nosso servidor está rodando. Nesse caso, só relembrando o comando, é o python manage.py run server. Que aí a gente vai ter o nosso servidor rodando na porta 8000. Voltando para a aplicação, se a gente usar o mesmo usuário e senha que a gente acabou de criar, a gente consegue entrar no nosso painel. Mas vocês podem reparar que o nosso site version, o nosso aplicativo que a gente criou, ele não está aqui no painel. Isso é porque numa aplicação, muitos aplicativos podem não ter necessidade de estar no painel. Então, se eles estivessem, poluiria a informação, ficaria muita coisa, não seria legal. A gente tem que definir quais aplicativos vão entrar no painel para a gente conseguir alterar. Para isso, a gente volta no nosso Visual Studio Code, no back-end. A gente vai no Site Versions, no aplicativo. A gente vai no arquivo .admin. E a gente cria o seguinte código, class, vamos chamar de site version admin, e entre os parênteses a gente vai digitar admin.modeladmin, dois pontos, e aqui a gente vai digitar o seguinte: list display igual a colchetes. E a gente digita os atributos que vão aparecer no nosso painel. Na lista de itens desse modelo, quais atributos que a gente quer que apareça. Nesse caso a gente só tem um só, então a gente vai passar ele. Name. Vamos colocar uma vírgula depois do name porque se a gente não colocar vírgula... não, deu certo. Enfim, ignora o que eu disse. Quando a gente voltar... Na verdade não, a gente falta fazer uma coisa. A gente precisa colocar esse decorador admin.register. E o modelo que a gente está falando. A gente criou uma classe para o admin. Nessa classe a gente está mostrando quais campos vão aparecer, mas a gente não está falando de qual modelo. Vamos passar aqui. O site version. A gente está importando o site version.models. É esse cara aqui. A gente está importando esse cara para cá. A gente está registrando ele. E quando a gente voltar no nosso painel de admin, o modelo vai estar aqui. Eu vou lá. Só que repara que o nome está site versions, a gente fala português, não é nome elegível. O Django não fala português. Para isso a gente pode fazer o seguinte: dentro de models, a gente vai digitar na classe site version, dentro dela a gente vai colocar class meta, dois pontos, e vai passar dois atributos. O primeiro vai ser verbose name,
Nesse caso, a gente pode chamar de versão do site, como a gente quer que seja o nome legível no painel, versão do site. E embaixo, verbose name plural. Verbose name plural. Então vai ser versões do site. Vou lá, quando a gente salvar, repara que esse site versions vai ser trocado para versão do site. Agora a gente consegue adicionar um item de fato nesse modelo. Então vamos clicar nesse botão, Add versão do site. Vamos passar o nome de versão 1 e salvar. Repara que quando a gente salvou, a mensagem que aparece aqui em cima é de versão do site, site version object tree was added successfully. Site version object tree não faz muito sentido. Para isso, a gente precisa passar o seguinte atributo no nosso models.py. Então, além desse class meta, a gente vai passar uma funçãozinha que vai ser o seguinte: def str, parênteses, aqui dentro a gente vai passar self e 2 pontos. E no retorno dessa função a gente vai retornar, a gente pode retornar só o name. Aliás, a gente vai retornar self.name, que é o nome do objeto. Então sempre que a gente adicionar um item, que a gente editar, que a gente deletar, o Django não vai tratar ele como se fosse um número, o objeto número 3. Como vocês podem ver, quando a gente vir aqui e, por exemplo, mudar o nome, se a gente salvar, o Django vai se referir a ele como versão 0.1. Isso é um detalhe que pode não fazer diferença, mas em quesito de organização é muito importante que seja seguido. Por essa aula só, na próxima eu vou estar ensinando como a gente vai transformar o nosso Django em uma API de fato, para assim estar consumindo via nosso front-end com Next.js. Até a próxima.